E aí galera, no Viva Esporte de hoje vocês vão saber um pouco mais sobre beisebol e o programa está recheado de curiosidades, histórias, então não saia daí porque o Viva Esporte está no ar. Para começar o programa, vamos conhecer um pouco mais da história de beisebol. O beisebol se desenvolveu nos Estados Unidos. Muitos acreditam que foi uma evolução de um jogo infantil britânico chamado Rounders, derivado do cricket, que era praticado pelos colonos ingleses no século XVIII. Mas, bem antes disso, alguns historiadores já registravam que culturas antigas como a Pérsia e a Grécia praticavam jogos usando um pedaço de madeira e uma bola. Uma lenda popular conta que um oficial do exército da União durante a Guerra Civil Americana criou o beisebol em Cooperstown. Apesar de ser um mito, a Sala da Fama e o Museu Nacional do Beisebol estão nessa cidade. A história conta também que as primeiras regras do beisebol foram estabelecidas em 1845 por Alexander Cartwright, um livreiro e bombeiro voluntário. Em 1953, o Congresso dos Estados Unidos considerou oficialmente Cartwright como o inventor do beisebol moderno. Atualmente, além de ser um dos esportes mais famosos praticados nos Estados Unidos, também tem fama em países como Austrália, Cuba, República Dominicana, Coreia do Sul e Japão. E olha só pessoal, a gente acabou de ver um pouquinho da história do beisebol e agora a gente está aqui com o Silvio, ele que é diretor e também técnico da equipe de beisebol aqui de Maringá, né? E a primeira coisa que eu queria saber, qual que é a diferença do beisebol e pro softball? Os dois são bem parecidos, né? Basicamente, o beisebol e o softball têm as mesmas regras. O que diferencia, principalmente, é o arremesso do pitcher. Porque no beisebol ele arremessa por cima e o softball por baixo. Por isso o nome soft, né? Leve, suave, porque o arremesso é por baixo, o que facilita a rebatida. Como está o beisebol aqui em Maringá? Existe muita procura, muitos jovens praticando? Como está a situação? Bom, o beisebol, na realidade, como no Brasil todo, não é um esporte muito praticado, né? É um esporte americano, porém no Brasil ele foi organizado pelos descendentes japoneses, né? Então, por isso uma certa predominância, né, da colônia. Mas isso nos últimos anos tem modificado bastante. Se vocês observarem lá, nós já temos bastante não descendentes praticando, né? Mas aqui em Maringá nós temos todas as categorias, participamos de todas as competições oficiais da Confederação Brasileira, então são 8 categorias, né, e no mínimo 2, 3 competições por ano, então são bastante viagens que nós temos que realizar. E a gente gostaria que fosse divulgado. O beisebol é praticado aqui na SEMA, nós temos apoio da Prefeitura Municipal e por isso não é cobrado, é gratuito, né? Mais um motivo para vocês irem conhecer o beisebol aqui na SEMA. E existe algum time feminino de beisebol? Time feminino de beisebol não tem, justamente porque nós temos aqui dentro do clube também o departamento de softball. E aí a maioria das meninas, ou se não todas, vão para o softball ao invés do beisebol. Entendi. Mas isso é só aqui, né? Em nível nacional existe também o time de beisebol masculino e feminino? Não, não dividido. Tem. É beisebol só para os homens e o softball mais para as mulheres? Isso. Então. E na verdade o softball é muito praticado também pelo pessoal, vamos dizer assim, da terceira idade. Por ser mais tranquilo, mais leve, o pessoal de mais idade, eles preferem jogar o softball do que o beisebol. Então, o pessoal masculino é que acaba invadindo a área das meninas e jogando, né? Justamente por não ter o risco de se machucar, né? Tava olhando ali, o campo também é diferente, né? O softball é um pouquinho menor. A dimensão é bem menor do softball, porque a bola é maior, né? Ela voa menos com a rebatida. Já o beisebol precisa dessa dimensão aqui, vamos dizer assim, em torno de 100 metros, né? Para que a bolinha não vá muito longe, não passe com muita facilidade o campo, né? Que seria chamado então o home run,
que é a batida perfeita quando o atleta rebate a bola para fora da cerca, né, ou do estádio. E se fosse um campo muito curtinho, facilitaria, né? Tem ainda mais essa diferença também de força, né? Principalmente pro homem estar rebatendo, pra mulher estar rebatendo. Ou também a diferença de idade influencia nisso, não influencia? A questão tanto da idade, né, quanto também do homem e da mulher. Nas categorias menores, nem tanto. Tanto que é permitido as meninas jogarem até a categoria infantil. E, né, na questão do beisebol. Então, muitas vezes existe algumas meninas jogando beisebol até a categoria infantil. A partir daí, se torna mais perigoso, né? Começa a força, a questão física passa a prevalecer e aí então as meninas não jogam mais, né? E aqui só treinam jovens ou tem também adultos que treinam beisebol? Nós temos todas as categorias, né? São 8 categorias, basicamente de 2 em 2 anos, vão subindo, e a partir do adulto então se torna livre. E o pessoal, como eu falei, né, veterano, nós temos campeonatos, assim, até campeonatos de beisebol, categoria 70 anos. Né, acontece em São Paulo. É bastante engraçado e divertido, né? É uma forma de lazer. E tem muitas modalidades assim, que o brasileiro já conhece muito melhor do que o beisebol. Você vê qual que são os benefícios que ela traz, o beisebol traz de saúde? Olha, para quem pratica, eu sou suspeito de dizer, né? Porque desde os meus 8 anos eu pratico e acabo envolvido com o beisebol. Mas é um jogo bastante dinâmico. A partir do momento que você passa a entender, existem inúmeras estratégias. Então é como se fosse um jogo de xadrez jogado com o corpo. A cada lance é uma regra diferente, né? E é muito difícil alguém aprender o beisebol só olhando. Se não tiver alguém que saiba as regras, né? Futebol você assiste, olha lá, tem que chutar o pé, tem que fazer a bola entrar no gol. Basquete, tem que fazer a bola entrar na cesta. O beisebol, a pessoa fica perdida se não tiver alguém para explicar, né? Porque são inúmeras situações e cada lance é uma regra diferente, um detalhe diferente. E o pessoal aqui treina a cada quanto tempo? Olha, normalmente a maioria das categorias treinam de 2 a 3 vezes por semana, né? A carga horária de treino, numa sessão de treino que é um pouquinho mais puxado, em média 2, 3 horas, e nos finais de semana, igual hoje, os meninos aqui começaram às 9, param ao meio-dia, aí nós temos o refeitório aqui que as mães também fazem um revezamento na cozinha. É uma forma de lazer, né? E também de as famílias se conhecerem, né? Unir o útil ao agradável. E eles retornam ao treino às 14 horas, vamos até às 18. Nossa, bem puxado. Pesado. E tem competições aqui em Maringá e região do beisebol? Sim, a Federação Paranaense e a Confederação Brasileira sempre disponibilizam algumas competições, de 3 a 4 competições para a cidade de Maringá. Então, no total, nós temos no beisebol em torno de 6 competições oficiais, fora os torneios amistosos que nós fazemos aqui dentro do clube, né? E para poder participar do time, ou poder treinar e conhecer mais o beisebol, tem que ter o vínculo com a SEMA também ou não? Como é que funciona? Não, de forma alguma, né? Como nós já havíamos conversado, a prefeitura nos dá um apoio, ela faz um repasse, né, para as associações esportivas, e com isso a gente não cobra mensalidade, não tem custo nenhum. O atleta vem aqui, treina, não paga nada, né? A não ser nas viagens, aí cada um tem a sua despesa, mas para treinamento, para as competições, não há custo nenhum. Então a gente gostaria de convidá-los, né? Quem quiser conhecer o beisebol, o ideal é que venham no sábado às 14 horas, porque é o horário que a maioria das categorias estão. Então, independente da idade, chegando aqui nos campos de beisebol da SEMA, às 14 horas, é só procurar um dos técnicos, um dos campos, que aí a gente já direciona para a idade correta. Então, para quem ficou interessado, só chegar aqui, vocês vão dar todas as instruções. Com certeza, e nós estamos querendo, principalmente nas categorias de base, né? T-ball, que é abaixo de 8, né? O pré-infantil, que é 9 e 10 anos, e o infantil 11 e 12. São as categorias que nós mais procuramos atletas, né? Porque a partir daí, eu diria que ficaria um pouco tarde, mas não impede que o atleta, né, ou a pessoa interessada venha praticar. Porque com 4 anos de prática já dá uma boa diferença. Então, um menino que vem entrar na categoria pré-júnior, que é a idade desses meninos, ele entra totalmente do zero. E os meninos que já estão há algum tempo têm uma habilidade um pouco maior. Então, existe uma diferença técnica, mas nada impede que ele venha treinar. Então, mas a preferência é para os pequenos. Você acha que eu, por exemplo, teria dificuldade em aprender o esporte?
Dificuldade em aprender o esporte, não. Mas em jogar a nível competitivo é diferente. Aí você provavelmente teria bastante dificuldade. Para aprender o esporte seria tranquilo. A parte mais difícil é acertar a bola? Eu diria que a parte mais difícil é acertar a rebatida, né? E para algumas posições específicas, por exemplo, o arremessador, ele tem que ter um controle de arremesso muito bom, né? Porque a regra pede que ele jogue dentro da zona de strike, que é um quadradinho imaginário, então ele tem que ter uma mira muito boa, né? E se não houver treinamento para isso, né? Aí a equipe é penalizada se o arremessador joga muito bola fora da zona de strike. Então o arremessador e o rebatedor, vamos dizer assim, são os fundamentos mais difíceis de se aprender no beisebol. Legal. E olha só, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais e entender como é que funciona o jogo na prática. Mas a gente vai para um rápido intervalo e já volta, não sai daí. Estamos de volta, pessoal, e agora o técnico da categoria pré-júnior, o Bruno Miquil, vai explicar um pouco mais pra gente como que funciona o beisebol dentro do campo. Bruno, como que se desenvolve um jogo de beisebol? Quais são as posições? Como que funciona? Bom, o jogo inicialmente ele começa com 9 atacantes e 9 na defesa. São 9 de um time e 9 de outro, né? As bases inicialmente são arremessador, receptor, primeira base, segunda base, terceira base, interbases, que fica entre a terceira e a segunda base, e os jardineiros, que são o jardineiro esquerdo, central e o direito. O que é um jardineiro? Jardineiros são o pessoal que defenderia aqui nessa parte da grama, que seria o pessoal do fundo. Então, caso a bola passasse do pessoal que seria a parte da frente, eles defenderiam a parte atrás. E como que funciona essa defesa? No caso, se a bola for alta e vier para pegar para os jardineiros, eles teriam que fazer a defesa para que o corredor não avance mais bases. O objetivo é impedir que o corredor consiga avançar as bases. No caso, é quem acertou a arremessada. Qual que é o mais difícil no jogo? Você fazer arremessar a bola corretamente ou é você conseguir acertar ela? Os dois são difíceis, mas eu acho que pelo menos para os jogadores mais difícil seria rebater. Porque nessa categoria aí para cima são categorias que podem ter bolas com efeito, curvas, bolas que caem. Então essas bolas elas alteram bastante o posicionamento do rebatedor. O rebatedor é ele que vai dar todo o jogo, né? Isso. Porque se você consegue fazer uma batida bem mais forte, a possibilidade dele de percorrer é maior. Isso. E daí depois que ele acertou, eles têm que ir por etapa até a bola chegar de volta ou eles conseguem jogar de uma vez só? Alguns jogadores conseguem tacar daqui de trás até no rumo, que seria a base final. Alguns teriam que fazer a linha, que seria, por exemplo, se bateu aqui no jardineiro, ele teria que jogar no primeira base ou a base ali e por etapa até chegar ali. Então vai do jogador, não da regra do jogo. Isso, vai do jogador. Depende do braço do jogador. E no jogo, o que se consideraria uma falta eliminatória? No beisebol são 2 strike, 2 bolas dentro, que seria de um quadrado imaginário do batedor, 3 strike, 4 bolas fora e 3 outs, que seria para trocar o inning, que seria a defesa vai atacar e vai para a defesa. Se o arremessador conseguir fazer 3 strikes, que seria a bola dentro do quadrado, ele faz um out. E se caso ele fizer 4 bolas ruins fora do quadrado, o batedor avança para a primeira base. Uma coisa que eu reparei, geralmente quando você assiste um jogo de beisebol tem toda uma técnica para atacar, não é de qualquer jeito, você jogar para tentar prejudicar a pessoa, tem uma maneira correta de jogar? É que no jogo tem táticas assim, quando é o quarto batedor, que normalmente é o jogador mais forte, que eles falam, ele tem aquela tendência de ou escolher jogar fora para ele andar mesmo, de propósito, ou se não tentar eliminar o atacante, o batedor. Então vai das táticas de cada time. Quanto tempo demora mais ou menos uma partida?
uma partida demora em torno de 2 horas, 2 horas e meia, assim, pode prolongar até 5 horas, aí, dependendo de como tá, né? Porque o inning, que são o placar ali, ele vai até o 9º. Então, depois do 9º, se caso tiver empatado, tem a prorrogação, que daí vai prolongando. E é contado por tempo, igual no futebol ou em outras modalidades, como vôlei também? Ou não? No jogo final, ele não tem tempo, não tem aquele tempo certo. Então são 5 horas direto. 2 horas. O jogo normalmente demora em torno de 1h30 a 2 horas. Meu Deus, 5 horas direto jogando. O normal é 2 horas de cada jogo. O jogo, sim, já chegou em 5 horas, mas é raramente. E o pessoal que vem treinar aqui, eles precisam trazer o equipamento ou vocês fornecem? O pessoal que já está treinando, ele já tem um equipamento. Então, quem não tem, pode estar vindo que a gente fornece até a pessoa conseguir. Porque os materiais são caros, então a gente vai fornecer. Aqui no Brasil, locais que vendem esses equipamentos, eles são equipamentos que tem que ser trazidos de fora? São equipamentos trazidos de fora. São trazidos de fora. Bom, pessoal, o papo aqui está bom, mas agora a gente vai saber um pouco mais sobre as curiosidades do beisebol. Solta o quadro. Apesar de ter surgido no século XVIII, o beisebol só começou a fazer parte das Olimpíadas nos Jogos de Barcelona, em 1992. Mas a alegria durou relativamente pouco. Em 2012, nos Jogos de Londres, o esporte deixou de fazer parte da competição. A promessa é que em 2020 ele volte como uma das modalidades esportivas em Tóquio, já que é um dos esportes mais populares do Japão. Na modalidade feminina, Japão, Canadá e Estados Unidos ocupam as primeiras posições do ranking. Um esporte parecido com o beisebol é o softball. Em Maringá, por exemplo, é mais praticado por mulheres. As regras são basicamente as mesmas. O que muda são as dimensões do campo e da bola. A duração de uma partida de softball é de 7 entradas, enquanto no beisebol são 9. Mas o que mais diferencia as duas modalidades é que no softball o lançamento da bola é feito por baixo. Já no beisebol, a bola é lançada por cima. Outro dado curioso é que a vida útil de uma bola de beisebol numa partida profissional é de, em média, 7 lançamentos. Nos campos oficiais, lá nos Estados Unidos, são usadas 600 mil bolas por ano. Já no Brasil, são usadas 35 mil bolas de borracha na categoria infantil. Nas categorias júnior e adulto, cerca de 25 mil bolas de couro por ano. Outro aspecto técnico é o taco, que tem entre 850 gramas e 1 quilo e pode chegar a medir até 1,5 metro. Olha só que massa esse quadro de curiosidades. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. E aí, Gabi? Vamos que o programa já tá começando. Gabi? Vamos. Desculpa, o programa já voltou. Tô vidrada aqui assistindo um filme do primeiro jogador afro-americano, o primeiro jogador de beisebol, toda uma lenda. Ah, bacana, mas sem spoiler, porque agora a gente vai falar sobre filmes, né? Verdade, pessoal, foi mal, vou deixar que vocês mesmos descubram qual que é a história. Porque tem vários filmes, então roda aí alguns filmes baseados nas histórias de beisebol.
clássico é o filme For Love of the Game, traduzindo a português seria Por Amor ao Jogo, um drama esportivo e romântico de 1999, baseado na novela com o mesmo título de Michael Cher, protagonizado por Kevin Costner e Kelly Preston. O filme trata da última partida de um jogador chamado Billy. Durante o jogo, ele lembra dos longos anos de carreira e da relação com a namorada, enquanto, sem perceber, está a ponto de realizar uma das maiores jogadas da vida dele. É só jogar a bola na luva, filho. Só apanhar. Então, já que está treinando, eu não vou mencionar o fato de que está 1 hora atrasado e eu fiquei aqui tentando descobrir quem iria começar o jogo se você não aparecesse. Eu já deixei de aparecer? Em 19 anos isso aconteceu? Eu deixei de aparecer? Todos são assim até a primeira vez que deixam de aparecer. Billy, eu tive uma ideia. Eu já até me decidi, mas eu queria falar com você antes. A League of Their Own, ou Uma Equipe Muito Especial, é uma comédia cinematográfica de 1992 que conta uma história fictícia da Liga Americana de Beisebol Profissional Feminino, ambientada em 1943, época em que os homens participavam da Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, o beisebol quase desapareceu, mas um grupo de mulheres não permitiu que isso acontecesse. Agora que eu quero ver! Você ficou maluca? Alguém tem que orientar a equipe, Jimmy. Alguém que assiste os jogos. Peraí, você não quer que ela gire, não é? Qual é o sinal pra girar? Ô, Loura, qual é o sinal pra girar? Eu sei o que estou fazendo, vai dar certo. Deixa de ser burro, mulher. Você quer ver como é que você faz? Ô, batedora! Tempo! Logo! É, você sabe quem é o treinador aqui? Sou eu! Só percebeu agora, seu pinguço? Gostei, Dot. Já não era sem tempo. Muito certa. Já tô preparada. Vamos jogar! Até que enfim. Viram só? Ainda acho que não são de nada. O drama esportivo 42, A História de uma Lenda, é um filme baseado em fatos reais que conta a história de Jack Roosevelt Robinson, o primeiro jogador afro-americano da maior liga de beisebol na era moderna, que vestia a camisa 42. Uma história de superação, esforço e liberdade, dirigida por Brian Helgeland, com a participação de Harrison Ford, entre outros. You give me a uniform, you give me a number on my back, and I'll give you the guts. Peloteiro é um documentário que narra a vida de duas promessas do beisebol da República Dominicana, que se encontraram entre corrupção e o sonho de chegar a ser jogadores das grandes ligas do esporte. To sign a professional contract on July 2nd. This is the story of two peloteros. E
olha só, pessoal, eu confesso que sou apaixonado por cinema, principalmente por documentário, quando é baseado em fatos reais. Então, gostei bastante das histórias, você. Então, o beisebol realmente é um esporte que sempre rende umas boas histórias pro cinema. Sim. Eu curti mais o filme de romance, com certeza. Ah, eu gostei mais da comédia e as mulheres no beisebol, achei bem bacana. Apesar de não ser aquela história 100% real, mas foi bem contado e faz dar bastante risada, né? Bom, Luan, vamos ficando por aqui? Vamos. Então, beleza. Olha, pessoal, semana que vem a gente tem mais. Esperamos vocês. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.